Boa noite, meu irmão e minha irmã. Vamos estar dando início ao nosso mais um encontro de estudo da palavra. E o nosso tema é perseverança, logo, se é o convite da perseverança, é perseverar, devemos nós então perseverarmos em falar sobre perseverança. Muito boa noite a você, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa apacentar o teu coração neste dia, possa de fato acalmar a tua alma e trazer gozo ao teu coração. Que você possa crer em cada palavra lida por você nesse dia, a palavra do Senhor, você possa se alegrar e confiar e continuar, pois aquele que prometeu é fiel em cumprir. Vamos nessa noite orarmos, para suplicar ao Senhor a sua graça. Hoje o nosso tema é perseverança, rumo certo, resposta certa, né? Quem aqui já conheceu alguém que está perdido, né? Conversando agora há pouco, falando aqui com o nosso amigo João, dizendo, quem está no caminho errado consegue ter a resposta certa? A não ser se não é o seu próprio convencimento de que esteja errado. A única resposta certa que você vai achar no caminho errado é aquela de que você está errado há todo esse tempo e você precisa melhorar ou mudar de caminho, de sentido. Vamos orar? Pai, por favor, nos ensina a perseverar. Nos ensine, Senhor, a dedicar na boa disciplina os seus preceitos. E para que diante de todos os conceitos cristãos, possamos nós ter prazer em dedicar a nossa vida. Pois a tua palavra, ela refrigera a nossa alma, a sua palavra nos traz e nos faz sentir a tua bondade. Então, Senhor, por favor, se há um coração hoje longe das respostas erradas, porque ele está no caminho errado, então, meu Pai, por favor, nos faça enxergar o verdadeiro caminho e trazer novamente ao nosso coração a tua paz. Ilumina, Senhor, o coração e a mente do teu povo nesta noite. Me escondo atrás da cruz, me escondo porque continuo ainda sendo aquele incapaz, pecador, miserável. Mas eu creio que a tua palavra dissipa todas as trevas, em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, o personagem que vai trazer muita influência boa será Moisés, o homem que Deus escolheu para tirar o seu povo de uma escravidão e formar uma nação cheia de esperança. Temos falado de Abraão, passamos aí bons dias falando sobre Abraão. A perseverança no personagem Abraão. A perseverança no pai Abraão. A perseverança do filho, do eleito, escolhido por Deus, do filho de Deus, chamado Abraão. E aí você entendeu ali várias formas, várias dificuldades, mas você entendeu a perseverança, não apenas no ato de prosperar, não apenas no ato de ser pai de muitos filhos, mas de porque um Deus o chamou e deu-lhe aí um novo rumo, e deu-lhe uma nova história. A partir da promessa de Deus, a partir do próprio despertar do próprio Deus, cria-se no coração de Abraão uma perseverança, perseverar até o fim. E aí, vamos pulando, vamos fazer um salto enorme aqui. Vamos pular de Abraão para Moisés, tem um salto aí na linha do tempo enorme, muito grande. Vai aí mais ou menos, podemos chutar de 500 a 1000 anos, aproximadamente, o tempo entre Abraão e Moisés. Mas entre esse tempo, nós podemos citar que quando a família de Isaac, ali Isaac depois forma através de Jacó, você começa a observar que essas gerações foram formando famílias. E aí você encontra lá a história de José. José, então, quando ele traz os seus irmãos para morar no Egito com ele, a família de Jacó é estabelecida. Os 12 filhos ali são estabelecidos, tornando as 12 tribos, tornando ali, então, aqueles novos 12 povos morando no Egito. Quando eles estão ali, então, moram no Egito, passa muitos anos, passam novas gerações, a ponto do livro de Êxodo começar dizendo que essa geração
sabe? Tanto do Egito, tanto a geração do povo da família de Jacó, já eram muitos, prosperaram por demais, em números de habitantes, perderam toda essa cultura, perderam toda essa história. Aí onde falo que é interessante, quando nós perdemos a nossa história, quando nós perdemos de onde nós viemos, qual o conceito de por que nós existimos, nós somos facilmente tomados por vários conceitos errôneos. Conceito esse que nós podemos chamar até de preconceitos. Automaticamente somos seduzidos a viver longe daquilo que nós fomos chamados para viver. Então, assim, se encontrava o povo de Deus. Estavam longe do propósito pelo qual eles foram chamados. E aí, a narrativa de Êxodo 1 vai trazer que lá no Egito havia uma grande escravidão, isto é, o governo do Egito colocava o povo da família de Jacó em grande servidão. E aí, interessante que surge um momento que a prosperidade, a proliferação dos judeus era tamanha a ponto de chamar a observação, né, ser atento e causar ali, então, um temor a partir dos egípcios, né, de vamos controlar esse povo de alguma certa forma, né? E então Moisés começa, estritamente nesse momento, a história de Moisés. Um momento de grande perseguição, um momento onde os bebês estavam sendo ali perseguidos, levados à morte. Então Moisés é eleito, já no ventre de sua mãe, a perseverar, isto é, a realizar o plano de Deus. Ainda como um bebê, você conhece a história, aquele que foi tirado do rio, aquele que sua mãe preparou ali um cesto, colocou onde estava banhando ali a filha do faraó, então ele é achado por ela, a sua própria mãe é designado pela própria filha do faraó a criá-los. Então, automaticamente, quando ele amadurece, ele é trazido para o palácio e ali também ele é instruído toda essa cultura do Egito. E agora vamos começar a nossa história. Diz o capítulo 2, que vendo ele ao passear e ali para conhecer o seu povo, ele observa, vê uma violência, uma injustiça. Automaticamente ele toma ali, ele é tomado por vontade e comete um homicídio. Aí no outro dia, quando ele volta, ele observa aquele povo pelo qual ele defendeu, a ponto de tirar uma vida de um egípcio, agora o aponta como criminoso. Sabe? Ele toma essa vergonha, ele toma essa culpa para si, a ponto dele pegar um rumo e ir em direção, a qualquer direção, né? A qualquer rumo da sua vida, porque ele estava em busca de resposta para você, para ele mesmo. Então começa a nossa leitura a partir do verso 1 do capítulo 3. Eu vou usar a versão da linguagem de hoje para auxiliar melhor a nossa interpretação no dia de hoje. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor Deus disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios.
para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. De fato, aí eu gostaria que você lesse comigo aí, tá? De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo. Tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste momento, neste monte. Isso será uma prova do que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. E aí, o que eu lhe digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: o eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, aparecia a vocês. E ordenei que lhe dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os seus líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito e digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifício ao nosso Deus, o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer as coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe dê objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas. E assim, vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Queridos, é um tempo de grande aprofundamento. E aí, quando essa tarde pensava a respeito dessa perseverança, desse grande cenário, cheguei à seguinte conclusão: quando nós alcançamos o rumo certo, descobrimos a resposta certa. É necessário que o caminho da perseverança tenha um rumo certo. Sem que não seja o rumo certo, você jamais terá a resposta certa. Porque é no rumo certo que Deus de fato irá providenciar. No rumo certo é que Deus vai agir. É no rumo certo que Deus vai colocar o seu eleito a realizar os seus propósitos. Mas antes de começarmos e aplicarmos isso, é necessário que você compreenda toda a estrutura desse capítulo 3. Você começa a observar que a narrativa começa no encontro, no nascimento, do então agora o eleito Moisés. O homem que descobriu,
o homem que teve o mesmo contato que Abraão, Isaque e Jacó tiveram. Agora Moisés recebe o santo selo de Deus, especial, uma revelação especial, aquele que viu a Deus, aquele que teve na presença do Senhor. E agora ele é convidado a fazer um grande caminho de perseverança. E esse caminho era necessário que ele voltasse para o rumo certo. Porque até então, você consegue observar que ele não estava no rumo certo? Porque ele ainda estava no rumo errado. Porque a vergonha, o medo de ser preso e condenado, o levou a fugir, mesmo que nesse deserto ele constitui família, constitui propriedades, mas ainda não tinha sentido, provavelmente. É como muitas pessoas que estão no rumo errado, muitas vezes com grandes conquistas legais, sabe? Conquistas que são de extrema importância, fruto do seu trabalho, mas não têm as respostas certas. Vivem aquele questionamento, vivem aquelas indagações, por que eu faço tudo isso? E vendo Deus não apenas o choro do povo, não ouvindo, porque o verso 7 e 8 diz que ele viu, ele ouviu e conhece, e de fato ele desceu para livrar o seu povo. E agora ele chama Moisés de forma tão íntima e diz: Moisés, te usarei para o meu propósito. Moisés, preste atenção. Eu estou vendo, ouvindo e conheço toda a dificuldade que o meu povo está vivendo. Sabe, queridos, a partir desse momento, aquele que pastoreava a ovelha, agora irá pastorear uma nação. Ele não é apenas pastor de ovelhas, animal, mas agora ele será um pastor de uma nação. Ele será capaz, sabe? Ele será instrumento de Deus para libertar o povo de um cativeiro, de um governo opressor e também para formar um povo cheio de esperança. Foi esse o convite, lido por nós nessa noite, que Deus colocou e falou para Moisés: olha, Moisés, leve esperança para o meu povo, mas diga com autoridade: Faraó, deixe meu povo ir. Sabe, quando somos trazidos para o rumo certo, a primeira impressão que dá é: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Quando somos trazidos novamente para o rumo certo, a primeira coisa vem sobre nós. E sabe, a leitura é interessante, que o verso 11, o verso 12, Moisés vai falar assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Interessante que essa primeira dificuldade é extremamente confiante, mas impulsiva, sabe? De um homem humilde, tomado talvez por um passado difícil, um passado de grande vergonha, mas agora você entende que ele tem uma vontade de aprender, uma vontade de falar: Senhor, estou limitado, a minha vida está resumida a isso, a esse cenário. Sou pastor de ovelhas, estou aqui nesse lugar, mas quem sou eu para chegar diante de Faraó e falar: deixa meu povo ir, Faraó? Como já falei para você, que no rumo certo, nós encontramos a resposta certa, ele agora recebe a verdadeira resposta, a resposta certa. Ele diz então, Deus diz assim agora para... Deus respondeu a partir do verso 12: eu estarei com você, Moisés,
Quando você for tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu enviei. Porém, Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas, eles disseram, o Deus do seu antepassado me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. E aí, nesse momento, no rumo certo, em direção ao caminho do propósito de Deus, você começa a aprender a resposta certa. O Deus responde assim, Deus disse então para Moisés, o eu sou te enviou. Eu sou quem sou. Sabe, essa resposta, ela traz grande traz uma grande intimidação para quem a ouve. Mas só que nesse momento, aquele que existe, ele primeiro tem que trazer ao coração de Moisés a certeza de que, através de que eu sou aquele que existe, isto é, aquele que crê em mim, sabe? Vamos parafrasear, obras maiores ainda fará, é Deus trazendo assim, olha Moisés, eu vou providenciar todas as coisas, não se preocupe Moisés, porque eu que estou te enviando, eu tenho todas as coisas, em mim todas as coisas existem. Então agora, a partir desse momento, querido, com a resposta certa, com o momento certo, o rumo certo, Moisés agora começa a desenvolver na sua vida um novo tempo e um momento especial. E esse Deus é o Deus pessoal, sabe? E na sua manifestação histórica, Ele traz a sua plenitude ao mundo, revelando-se cada vez mais ao mundo, do Deus da história da salvação, o Deus do resgate, o Deus da mudança de rumo, o Deus da resposta certa. Agora Ele está trazendo uma esperança para o seu povo. E nesse momento, meus irmãos, Ele não só apenas traz a presença suficiente, que manifesta a autoridade ao coração de Moisés, mas como agora Ele traz a resposta certa ao coração de Moisés. Porque pense comigo, diante dessa certeza, diante dessa intimidação, da dúvida, muitas vezes podemos estar até no caminho certo, mas com o coração duvidoso, com o coração tomado de medo, nós muitas vezes nos sentimos intimidados, mas precisou Deus manifestar uma revelação de forma tão especial na vida de Moisés. Uma resposta suficiente, querido. Foi tão, tão capaz que a partir daquele momento, Moisés não mais questionou. Moisés não teve mais capacidade, se sentiu tão realizado. Sabe, essa palavra eu sou, ela significa que Ele é o autor existente, o único ser real e fonte de toda a realidade, que Ele é o autor suficiente, que Ele é eterno, Ele é imutável em suas promessas, que Ele é aquilo que será, toda a escolha sendo feita com conformidade, com a sua própria vontade e prazer. E, queridos, eu quero que vocês entendam nessa noite que quando nós estamos perseverando e entramos em concordância com o querer de Deus, as nossas respostas tornam-se certas. O que mais Moisés nessa noite está nos denunciando é que nós podemos muitas vezes estar no rumo certo, mas não encontrando as respostas certas. Por que disso, pastor? Porque o nosso coração, comparado com o coração de Moisés, não está ainda na totalidade da servidão a Deus, do crer que Ele é capaz de ser tudo isso que Ele acaba de falar. Sabe, nesse momento, o próprio nome de Deus, em si mesmo, todas as coisas é suficiente. É por isso que eu gostaria que você lesse comigo lá em Apocalipse 14, diz assim, o verso 12, isso
Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Nesse momento, o contexto de Apocalipse está trazendo o mesmo contexto do que o eu sou significa. Nesse momento, o coração de Moisés, sabendo que ele enfrentaria toda dificuldade, toda vergonha, a começar nele mesmo, mas toda aquela autoridade revelada por Deus, dele ser um ser que altamente existe nele próprio, ser fonte de toda a realidade, ser autor e consumador de todas as coisas, era necessário apenas que ele obedecesse. Querido, a diferença entre o rumo certo e a resposta certa está na obediência àquilo que Deus se revela, o que Ele é para nós. À medida como você tem administrado o que Deus é e o que Ele se revela para você, fará total diferença no meio da sua perseverança. Isto é, traz qualidade. Qualidade de vida, ela é gerada a partir de que momento você se entrega a confiar e obedecer a Deus por aquilo que Ele é. E automaticamente naquilo que Ele é e aquilo que Ele promete fazer, concordará automaticamente com o caminho e a resposta certa. Não há falhas nos propósitos de Deus. Sabe, podemos muitas vezes estar no rumo certo, mas com as respostas erradas. Por quê, pastor? Porque me faltou. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Agora, Deus está preparando para Moisés, dizendo assim, olha, vocês encontrarão dias difíceis. Moisés, você vai encontrar o rei do Egito difícil, mas preste atenção, eu vou providenciar todas as coisas, o meu povo vai te ouvir, o meu povo vai aceitar o seu convite, o meu povo vai te obedecer, porque farei a minha autoridade sendo estabelecida. É por isso que nessa noite, meu irmão, esse texto só tem uma única explicação ao meu ver pastoral. Ao meu ver pastoral, esse texto ele só tem uma única aplicação. Ande sob a mão forte de Deus. Por quê, pastor? Porque não apenas os inimigos obedecem a Deus, não apenas o povo irá ouvir a voz de Moisés, mas todas as coisas cooperarão para que a vontade de Deus seja realizada no meio do seu povo. Então, a aplicação que eu tenho para você, de todo esse texto lido, é: ande sob a poderosa mão de Deus. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. E aí o verso 19, eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês embora, por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. Olha que coisa interessante, querido. Olha, quando nós andamos sob a poderosa mão de Deus, Deus não apenas combate os nossos inimigos, mas estabelece respostas de grande respeito. Nós não somos respeitados por aquilo que possuímos de forma material. O respeito do crente não vem à medida do que ele possui de forma material, nem do seu conhecimento. Vem cada vez mais que ele se aprofunda em obedecer a Deus, em confiar a Deus, andar sob a sua poderosa mão forte. O respeito dos homens virão. É por isso, meu irmão, que nós precisamos entender que nesse tempo de calamidades, nesse tempo de grande dificuldade, a igreja não pode ser embaralhada. O papel da igreja é andar pela mão forte de Deus. O papel da igreja nesse momento é confiar na boa mão forte de Deus.
sabe, ande pela mão forte de Deus. Porque as coisas só vão acontecer em favor daqueles que estão no rumo certo, tendo as respostas certas. Só vão acontecer depois que receberem o favor de Deus. E o favor de Deus sempre será estabelecer as suas promessas no meio do seu povo. Então, tudo que o povo vai receber não foi apenas quando você entende assim, ele mandou pegar, Deus mandou falar para você ir lá pegar as coisas das pessoas. Olha, fala para a empregada judia, fala assim, olha, vai lá e pega os hebreus, né? Falando para os no cultura ali, vamos falar certinho. Aí pega o hebreu ali e fala assim, olha, eu trabalhei para você a minha vida toda, agora eu vou te roubar. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que a mão de Deus seria tão pesada sobre os egípcios que não teria uma outra escolha a não ser eles respeitarem a cada um dos hebreus pelo Deus que eles servem. Não apenas esse respeito seria deixar embora, mas honrá-los, ofertá-los, dar a eles, sabe, uma recompensa por todo o tempo de escravidão, por todo o tempo, sabe, desse trabalho duro. Isso, na verdade, continua sendo resposta da boa mão de Deus, o peso da boa, forte mão do Senhor, para que os seus propósitos aconteçam. E aí, meu irmão, nessa noite, queria trazer para você isso. Persevere, rumo certo, resposta certa. Sabe? Por quê, pastor? Porque a boa mão de Deus é que conduzirá todo o seu povo. Então, o que te falta nessa noite? O que está te faltando nesta noite? É crer e confiar mais, esperar a boa mão de Deus conduzir você. Porque dentro do tema perseverança, não é o caminho que eu crio, não é o caminho que eu estabeleço, mas dentro da perseverança dos santos, é aqueles que confiam e obedecem e sabem que o plano do mestre, a rota do mestre, o caminho do mestre é o melhor a ser feito, a ser realizada. Então, nessa noite, eu quero conduzir você a andar sempre com as respostas certas. Talvez você possa ser tomado, você foi tomado, como eu tenho falado essa tarde, né? Eu fiquei conversando um bom tempo com uns amigos da infância, a gente conversando, discutindo sobre política pelo vídeo, até para te matar a saudade. E ali eu falei que o maior erro nosso hoje, as filosofias estão conseguindo desconceituar tudo que nós sabemos a respeito de quem é Deus. A ponto de termos músicas cristãs que falam assim, olha, ninguém explica Deus. Querido, se você está nessa filosofia de que ninguém explica Deus, você pode até no rumo certo, mas você não está com as respostas certas. Porque o próprio Deus se explica. O próprio Deus, ele não perde tempo em explicar aqueles que não farão os seus planos. Pelo contrário, ele se preocupa. A história de Moisés me traz a seguinte certeza: Deus não apenas chama, mas capacita e prepara e revela todos os seus para caminharem todo o seu plano. Então, sabe por que é gostoso falar sobre perseverança dos santos? Porque Deus não faz você fazer um caminho às cegas. Deus não te dá um rumo para que você tenha caminhos que caminhe de olhos fechados. Pelo contrário, Ele não apenas te conduz, te toma pela mão, Ele ainda fala assim, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Sou eu que te levanto, sou eu que te ajudo, foi eu que te chamei, eu vou te capacitar, eu vou te suprir todas as coisas. Qual foi o dia que faltou algo da providência de Deus para a sua vida? O único
momento que me traz à memória agora, que mais ressalta, é só quando Jesus está ali na cruz e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O escolhido de Deus naquele momento, o Filho, o próprio Filho, sente os pesos dos nossos pecados tão pesados sobre si. Mas ali não era o abandono de Deus, mas ali eram as consequências dos nossos pecados sobre o próprio Filho, por mim e por você. Ali era o rumo certo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e recebeu do Pai toda a honra e toda a glória da vida. E sabe, querido, Deus não poupou o próprio Filho a fazer um caminho, um rumo difícil, mas Ele não desonrou jamais os seus filhos em abandoná-los, em desprezá-los. Pelo contrário, supriu todas as coisas no seu devido tempo e na sua devida hora. Não sei se você hoje está vivendo esse tempo de dificuldade, esse tempo que você está achando que Deus te abandonou, esse tempo que você está achando que o plano mestre de Deus sempre foi fazer você sofrer. Eu quero te convidar a sair desse lugar e dizer que o Deus eu sou, Ele de fato vai não apenas tirar os inimigos do seu caminho, mas fará que o seu caminho seja um caminho de respeito pelos seus. Tudo isso porque a boa mão de Deus é que tem conduzido a sua vida. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Continuar obedecendo e crendo, porque uma hora dessa tudo vai ser diferente. Moisés não imaginava que aquele dia, que era tão comum levar as ovelhas para apacentar, foi o dia mais incrível da sua vida. E eu quero dizer para você, está prestes de acontecer. Para você que anda tão longe dos planos de Deus, do rumo certo, está prestes a acontecer o dia que você vai viver as mesmas experiências de encontrar um rumo certo para sempre achar a resposta certa. No caminho errado, a única resposta certa que você vai encontrar é: estou equivocado, preciso mudança, preciso mudar. E aí a mudança só vem a partir do encontro com Deus. E hoje é uma grande oportunidade para você se encontrar com Deus e ouvir dele que eu vou cuidar de tudo. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por esses que estão aqui me auxiliando. Obrigado por aqueles que estão nos lares orando por mim, e aqueles que estão nos conhecendo nessa noite e ouviu toda essa palavra de rumo certo, resposta certa. Naquilo que eu não fui capaz, naquilo que eu não tenho autonomia nem tampouco autoridade, porque é através do Deus eu sou que tudo acontece. Continuo sendo Deus, a ovelha, mas o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus Cristo, que também não usurpou, pelo contrário, foi ovelha, foi até a morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos garantiu a autoridade, nos garantiu o respeito, nos garantiu a vida eterna. Então, Senhor, o rumo certo em direção ao teu encontro, e as respostas certas virá no tempo do Senhor, através da nossa obediência e a confiança em Ti. Então, Pai, tudo aquilo que o mundo vazio, o mundo demoníaco criou para embaralhar e para confundir os eleitos, possa nessa noite o coração dos eleitos ser tomado de confiança e obediência para encontrar então a resposta certa, na suficiência, no poder, na Tua boa mão forte. Então, Pai, tudo aponta para aqueles que estão abaixo, andando sob a Tua poderosa mão. A Tua boa mão é sinal de que nós estamos, Senhor, na resposta certa e no caminho certo. Então, meu Pai, faça o Teu povo ver a Tua boa mão guardando, livrando, protegendo, suprindo, para que haja de fato no meio do Teu povo o rumo certo, como foi no Horebe. Será assim, Deus, na casa do Teu povo, em cultuar o Senhor, em adorar o Senhor por toda a Sua provisão, por todo o Seu amor e por todo o Seu carinho. Enche o Teu povo de esperança nessa noite.
Permita, Senhor, que cada palavra, ao ficar gravada, possa formar esperança, possa formar um povo esperançoso e andar sob a tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. João, tem algum pedido de oração aí? Hoje não tem pedido? Então, queridos, Deus abençoe. O nosso conselho já está preparado, né? Tem preparado, tem álcool, nós temos termômetro, né? Já está tudo pronto, né? Vamos arrumar, mas ainda nós não temos uma data certa. Então, fizemos o nosso papel, estamos preparados. Agora, precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Ele fala assim, povo presbiteriano em Parque do Carmo, vá. Aí sim, certamente, teremos o seu respeito, teremos de fato no teu coração o tempo certo e ouviremos de vocês que é a hora, já chegou o momento de nós congregarmos juntos. Por isso é interessante andar debaixo sob a poderosa mão de Deus, sabe? Porque há uma concordância. Não porque vocês precisam me agradar, mas é porque é o rumo certo, é a resposta certa. Gera respeito e gera concordância. Se você não está tendo um ambiente de respeito, volte e sirva a Deus. E você vai ver que tudo vai mudar. Então, forte abraço para os irmãos que estão aí doentes. Domingo estaremos aí 9 horas e 7 horas da noite. Quero convidar você também a acompanhar a igreja, acompanhar aí as coisas que nós temos no Facebook, reler os vídeos que já tem, acompanhar alguns canais. João e Maria tem um canal. Qual o canal do João? Fala aí, João. Sola Tirinha, tem um canal da Maria, é o lado das meninas, femininas na palavra. E aí, então, que vocês, o meu maior sonho é que todas essas ovelhas que Deus me deu aqui, produza conteúdo, produza palavra de esperança, produza algo incrível. Porque, meu irmão, quando você está sob a poderosa mão de Deus, quando eu sou te envia, tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, ande sob a mão poderosa de Deus e tudo vai ser diferente na sua vida. Forte abraço. Continue ajudando a igreja, cooperando com os mantimentos. E aí você vai ver que como a igreja foi poderosa nos momentos mais difíceis. Que receba a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as duas consolações do Espírito Santo vos faça aquietar e se colocar sob a poderosa mão de Deus. Amém e amém. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua companhia até agora. Que o Senhor nos ajude a fortalecer os nossos passos e nos preparar para a grande batalha. Até lá. Um forte abraço, querido.